A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez estávamos refletindo aqui na lição da EBD, a quinta lição desse terceiro trimestre, desse dia 2 de agosto de 2020. Estudaremos sobre o tema José, um governante fiel. Esse trimestre, as lições foram trazidas pela revista Crescimento e tem por tema principal do trimestre, que é Cadê os fiéis da terra? Dessa feita estamos apresentando o nome de um fiel, que pode ser referencial para quem quer viver uma vida de comunhão com o Senhor e ser de fato exemplo em sua geração. Vamos estar no versículo-chave, que está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que nos diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois, no desenvolver da lição, a gente vai estar entendendo o porquê dessa expressão de Faraó, dessa interrogação aos seus servos com relação a essa atitude de alguém que ele considerou. Aqui na síntese da lição, que é a palavra do autor da lição, nosso amigo pastor Ezequiel Nunes da Silva, traz assim, como síntese: um governante fiel conduz o seu povo a uma qualidade de vida melhor. De fato, é uma grande verdade. Um governante fiel conduz o povo. Um governante fiel governa para o povo, para o bem-estar do povo, não unicamente governa os seus interesses. Então, nós tivemos aqui com meditação semanal alguns textos que nos colocam familiarizados com a lição em pauta. Mas nós vamos logo para a meditação bíblica introdutória, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 a 44, que nos dizem assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por minha boca se governará, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém senti ninguém levantará a mão ou
os seus pés, a sua mão aos seus pés em toda a terra do Egito. Então, ele estava dando autonomia a José. José tornou-se o primeiro-ministro do governo de Faraó, depois de ter interpretado o sonho de Faraó, que foi de fato um grande enigma, que foi desvendado a Faraó, e por essa razão, com as mãos de Deus sobre todo o negócio, ele trouxe a interpretação, e Faraó ele colocou como o governador do Egito, claro, dizendo a ele que só no trono Faraó seria maior. No demais, toda a ordem, todo o governo seria executado por José. Então, aqui na introdução, diz assim: a política em nossa nação geralmente é sinônimo de corrupção e falcatruas. Quantos não têm sido os escândalos neste meio, que tem deixado a sociedade indignada, causando aversão a essa classe. Na lição de hoje, vamos estudar a vida de José, que foi um excelente governante e nos deixou um ótimo exemplo de honestidade e boa administração dos bens alheios. Então, essa é a introdução da lição, e a gente entende aqui, na palavra do nosso comentarista, falando com relação à política aqui na nossa nação, aqui no Brasil, ela geralmente é sinônimo de corrupção. Muitas pessoas são aversas à política exatamente por causa do comportamento de muitos dos nossos governantes. Infelizmente, muitos homens que eram de fato homens de exemplo, homens de caráter, mas uma vez sendo eleitos, chegando a alguns cargos públicos, mudam a cabeça e acabam se tornando averso para a sociedade, porque a sociedade protesta e com indignação contra os maus comportamentos de muitos dos nossos políticos. Mas é claro que não é generalizado, mas tem estado difícil. Mas o nosso Deus é poderoso para mudar a história. A igreja precisa, principalmente aqui no caso da igreja, a igreja precisa cada um tomar sua posição, não se misturar com isso. Infelizmente, são muitos, até mesmo que serviam ao Senhor com diligência, com cuidado, uma vez entrando por esse caminho da política, se deixaram influenciar pelas falcatruas e se tornaram instrumento do mal. Mas vamos seguirmos aqui o exemplo de José. Agora, nós vamos estudarmos a lição, ela traz três tópicos divididos em subtópicos. O primeiro tópico, ele fala sobre um fiel no fundo do poço. E aí ele vai dividir-se em 3 subtópicos, que fala sobre a inveja dos irmãos, cilada dos seus irmãos, e o fundo do poço é necessário. Aí ele vai dar a explicação, nós vamos ter a explicação aqui dentro do comentário. O segundo subtópico vai falar sobre um fiel empregado. É importante entendermos que José, com toda a adversidade que enfrentou, mas ele foi fiel na casa de Potifar, e por essa razão ele foi se levantando e Deus estava com ele, e ele foi, mesmo que as adversidades vinham, mas Deus transformava as adversidades dele em troféus, até que ele subiu ao pódio. O terceiro, então esse subtópico, o segundo subtópico, fala sobre o zelo das tarefas,
fiel nas finanças, que é importante, e respeito dos bens do patrão. Isso que a gente precisa tomar muito exemplo, porque muitas vezes falta fidelidade em muitos cristãos quando tem oportunidade, acabam negando o nome do Senhor por causa da infidelidade. O terceiro tópico vai falar sobre um governante fiel. Aí vai mostrar José conduzindo o povo à vitória, e fiel não tem revanchismo. Revanchismo, o fiel não fica causando. José teve grande oportunidade para se levantar contra seus irmãos. Como ele era fiel, ele não foi oportunista, como nós vemos nos nossos dias, muitas pessoas usando de oportunismo para se vingar de outro quando alcançam uma posição melhor. Mas vamos então ao primeiro tópico, que nos diz assim, o primeiro tópico fala, um fiel no fundo do poço. Antes de chegar o tempo da exaltação do Senhor na vida de José, ele passou por momentos difíceis. Então, antes de chegar o tempo de exaltação, ele enfrentou muitas dificuldades. Infelizmente, muitos irmãos correm das lutas, das dificuldades que sobrevêm e acabam chutando balde, não prosseguem e deixam de serem usados de maneira maravilhosa pelo Senhor, porque não conseguem passar as provações. Mas José enfrentou muita dificuldade, muitas crises, muita perda, mas manteve-se fiel e por essa razão foi exaltado. O primeiro subtópico, aqui no primeiro tópico, fala sobre a inveja de seus irmãos. A Bíblia declara-nos que seus irmãos, pois, o invejavam. Como sabemos, José tinha um trato diferente pelo seu pai em relação aos seus irmãos. Este fato gerou muita inveja em seus corações, o que os levou a planejarem uma cilada contra o seu próprio irmão. Então, os irmãos de José, eles ficaram muito ciumados, porque pelo fato de José ser obediente e temente a Deus, e ele tinha uma afinidade com seu pai que os outros não tinham, os outros irmãos não tinham. E nessa consideração que Jacó teve por ele, Jacó também, de repente, até houve uma falha de Jacó como pai, que fez um destaque a um dos irmãos em relação aos outros, né? E até então uma capa, né? Capa de várias cores, uma túnica de várias cores que seria dada ao primogênito, no caso seria para Rubem, mas José deu o primogênito da mulher que ele amava, mas causou um transtorno muito grande. Então, ele era primogênito, José era primogênito de Raquel, mas no caso, o direito da primogenitura seria do primogênito geral de Jacó, que era Rubem. Isso causou um impacto muito grande, e é bom que a gente até se desperte como servo de Deus, para que a gente tenha cuidado com a nossa família. É bem da verdade que você, aquele filho que é mais obediente, mais tranquilo, mais afinativo a ti, você vai se achegar mais, é mais que normal. Mas não podemos fazer discriminação, fazer dissensão entre os nossos filhos, ou provocar a ira aos nossos filhos em relação a se achegar mais a um e afastar do outro. Então, houve esse transtorno, essa inveja dos irmãos, porque José tinha muita afinidade com seu pai, e que o seu pai, claro, que se achegava, e José simplesmente só correspondia ao carinho que Jacó lhe dava, e vice-versa. E isso causou muito transtorno. Eles ficaram muito chateados e traçaram uma cilada para pegar José. Então agora vamos ao segundo subtópico, que fala sobre a cilada dos irmãos. Em Gênesis capítulo 37, versículo 18, lemos: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. O futuro vice-governador do Egito já estava
começando a ser preparado por Deus para a exaltação. Seus irmãos, maldosamente, armaram-lhe uma cilada, com o ímpeto de acabar com a sua vida. Então os irmãos armaram aquela cilada para tentar destruir, fizeram toda aquela covardia que a gente conhece, né? Lançaram José numa cova e que era para que ali ele iria morrer, porque ele não ia conseguir sair da cova, mesmo que a cova não estava com água, mas ela estava seca, mas à noite poderia vir uma besta fera ou qualquer um animal ali e acabar com a vida de José. Mas pelo conselho de Rúben, o primogênito dos irmãos, o Rúben, o primogênito de Jacó, né? O Rúben deu conselho, e aí, como ia passando, a gente já conhece a história, ia passando uma comitiva de ismaelita, e eles venderam José por 20 moedas de prata, e José foi levado para o Egito. Lá no Egito foi vendido como escravo, e aí Deus foi abençoando, que achou graça diante de Potifar, que era o homem, a mão direita lá de Faraó, e foi levado para a casa de Potifar, e lá ele foi produtivo. A gente vai conhecer mais detalhadamente no desenvolver da lição. Mas o que causou exatamente esse ciúme levou a ira, a revolta no coração dos irmãos, a ponto de tentar a morte do próprio irmão. Mas a mão de Deus estava sobre José, e Deus sempre dá o escape para aqueles que são tementes e obedientes à sua palavra. O terceiro subtópico fala sobre o fundo do poço é necessário. Estranho, né? Mas a gente vai ver a visão aqui do comentarista, por que é necessário o fundo do poço. Ele diz assim, e tomaram e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Em Gênesis 37, 24. Deus permitiu que seu servo fosse jogado naquela cova. Às vezes, o Senhor permite-nos passar por processos que não conseguimos entender no momento, mas depois, com o passar do tempo, vimos que tais circunstâncias foram preparação para uma vida de vitória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Paulo falou disso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Portanto, se estás se sentindo no fundo do poço, vazio e sem água, saiba que Deus está preparando uma grande obra. Ele exalta aquele que se humilha. Lembremos-nos de que Paulo nos orienta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, as lutas se levantam, os adversários armam ciladas, mas quando a mão de Deus está a nos guardar, querido, pode até levantar o exército contra nós, mas o Senhor nos defenderá. E o que aconteceu com isso? O projeto de Deus não foi derrubado porque os inimigos se levantaram. Lutas e provações não são sinal de reprovação da prova de Deus, da parte de Deus. Pelo contrário, é nas lutas, nas provações que Deus vai sondar os nossos corações, e a nossa fidelidade é testada a nós mesmos, que Deus não precisava nos testar sobre isso, mas é para que nós mesmos entendamos que vale a pena servirmos ao Senhor, e que Ele nos guarda e nos protege de toda a ação do inimigo quando a gente se mantém fiel e obediente à sua palavra. O segundo tópico, que vai falar sobre um fiel empregado, vai mostrar primeiro que
o zelo nas tarefas. José, ao chegar à casa de Potifar, demonstrou ser um excelente funcionário. Vendo, pois, o patrão, que o nosso Deus estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, todas as tarefas que eram de sua competência, José executava-as com bastante zelo. Esse é o segredo de quem deseja ser um bom empregado. Salomão orienta-nos em tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Então, irmãos, a orientação do servo de Deus, existe muitos servos de Deus dando volta aí no patrão, né? Se o patrão estiver presente, ele se esforça para apresentar uma produtividade, um zelo no trabalho, mas se o patrão se ausentar um pouco, ele esquece de tudo, do compromisso que ele tem, esquece que é dali que ele tira o sustento, é dali que ele cuida da família dele, é dali que ele cuida de si mesmo e começa a fazer corpo mole, fazer as tarefas de qualquer maneira. O servo de Deus, quando o homem, não precisa nem ser servo de Deus, qualquer homem que tem responsabilidade, se ele for cuidadoso, ele é cuidadoso em qualquer momento, na presença ou na ausência do patrão, ele tem um cuidado. O bom profissional, por exemplo, ele executa suas tarefas com excelência em qualquer momento, perto ou longe do patrão, ele vai ser o mesmo trabalhador e executar as tarefas com excelência. Se ele for ruim, só misericórdia. Ele vai fazendo tudo para se apresentar algo bonito diante do patrão, mas quando o patrão sai, ele relaxa, faz de qualquer maneira. Então é bom que a gente tenha cuidado com isso aí, ser zeloso com as nossas tarefas, e não precisa do patrão ficar em cima, principalmente com relação aos servos de Deus na igreja. Não precisa do pastor estar em cima para estar exigindo de você, te dizendo como faz. Se você sabe fazer, você foi ensinado, principalmente aqueles que alcançaram o ministério, foram ensinados e preparados para chegar àquela posição. Por que depois parece que esqueceu tudo, parece que não sabe nada e fica fazendo algo, parece que é para contrariar ou para que o ministério do outro que está acima dele não prospere? É preciso ter cautela, ter cuidado, olhar para a vida de José, como ele se comportou, mesmo estando ali como escravo. Ele nunca mostrou revolta e está com seu coração cheio de ira, cheio de contrariedade, e deixar de cumprir com as suas tarefas, mas aquilo que lhe foi colocado em mãos, ele procurou fazer com zelo. Então assim deve ser o nosso procedimento. Salomão disse que tudo que nos vier a mão para fazer, que devemos fazer com perfeição, conforme as nossas forças. Tudo que você puder fazer de melhor, faça de melhor. Agora não vai simplesmente deixar de executar suas tarefas, cumprir com seus compromissos, simplesmente porque você relaxar. Não. Abra o coração, peça perdão a Deus e execute a tarefa com graça, para que tudo saia sob a direção do Senhor. O segundo subtópico aqui, ele vai dizer sobre fiel nas finanças. José gozava de tanta confiança por parte do seu patrão, ao ponto de Potifar confiar-lhe tudo quanto tinha. Gênesis capítulo 39, versículo 4. A boa administração dos bens na casa de Potifar já estava sendo um treinamento com o cargo que José iria assumir em breve. Quando somos fiéis no pouco, sobre muito o Senhor nos coloca. Então, Jesus, a palavra de Deus nos desperta a sermos fiéis. Jesus nos advertiu a sermos fiéis, que ele disse que quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. Agora, quem é infiel
no pouco, ou fazer as coisas simplesmente para se aparecer, a fim de levar vantagem com aquilo que faz. Ele é julgado pelo Senhor, o Senhor é justo juiz e não vai muito à frente aqueles que agem dessa maneira. Então, o José ele foi tão fiel que ele cuidou dos bens do seu senhor, a ponto de ser destacado, e ele já estava observando, o Senhor já estava observando que tudo que ia nas mãos de José era executado com excelência. Então, houve uma produtividade, claro, na parte financeira, tudo, na parte administrativa de José era perfeita em tudo que ele fazia. E isso glorificou o nome do Senhor e fez com que José estava ali sendo preparado para uma função bem maior, que no caso ali, ele era o governante lá da casa de Potifar. E depois ele tornou-se o governante de toda a nação, de todo o Egito. Então é bom que a gente tenha cuidado com as tarefas que nos vêm às mãos. Você que é um dirigente do departamento qualquer, faça com cuidado, com excelência, preste satisfação ao seu líder. Você que é um dirigente de congregação, tenha cuidado, você não é o líder total do ministério, existe alguém sobre você, então você cuida daquele rebanho, aquela parte do rebanho que está contigo, com cuidado, com amor, porque você está representando alguém que recebeu uma chamada maior. Então faça isso com muito amor e a recompensa, claro, que vai chegar a você. De repente um dia você pode ser até um grande superior sobre tudo, mas é Deus quem coloca cada um segundo. É Ele mesmo que nos dá o ministério e é Ele que nos mantém. Então tenhamos esse zelo, esse cuidado. O terceiro subtópico fala sobre respeito aos bens do patrão. É bom que tenhamos esse cuidado, irmão, respeitar os bens do patrão. Principalmente na obra de Deus, é preciso que a gente tenha cuidado. Nós somos servos do Senhor, não podemos tratarmos das coisas do Senhor sem zelo, sem nenhum cuidado, não. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nos vem às mãos para fazer, termos muito zelo com a obra do Senhor. Então ele diz assim, uma das maiores atribuições de um político é a administração e organização dos bens públicos. José soube administrar bem o Egito, porque antes de assumir tal função, já demonstrava ter caráter e honestidade. Olha só, olha que duas palavras aqui que chamam bastante atenção. Caráter e honestidade. Todo crente deve buscar, deve com zelo buscar ter um caráter ilibado, ser firme nos seus tratos, ter compromisso no que faz e ser honesto consigo mesmo, honesto com Deus acima de tudo e honesto com aqueles com o qual a gente trata. Então, ele diz, enquanto estava na casa de Potifar, ele soube portar-se dignamente com respeito a tudo que pertencia ao seu patrão. Quantas pessoas ingressam no meio político ou nas organizações apenas com o intuito de se dar bem? A gente já falou isso até um pouco antes, em outro tópico. Oremos para que o Senhor repreenda todos os políticos corruptos de nossa nação, promovendo uma limpeza. Irmãos, vai ser uma limpeza muito grande, né? Vamos pedir a Deus, Ele pode fazer isso, limpar, passar a vassoura de fogo e varrer toda a impureza, todo o pecado, toda a corrupção. Aqui ele faz um pedido, oremos para que o Senhor repreenda os políticos corruptos. E agora, num país que as coisas estão muito difícil, é uma minoria de fiéis, porque em se tratando de político no Brasil,
só a misericórdia, coisas de retinir nossas orelhas, notícias que sabemos de pessoas que cometem coisa terrível com dinheiro público, que destrói, foram eleitos para que cuide da população, do público brasileiro, e acabam alguns deles levando vantagem, cuidando do seu próprio interesse e deixando o público sempre no sofrimento. Então é preciso que a gente ore para Deus entrar com providência e defender a causa do pobre. E eu sempre vejo uma irmã que ora assim: Senhor, faça uma limpeza lá em Brasília, tira todos os corruptos, se não estiver fazendo a tua vontade, tira aí. E aí ela manda fazer uma limpeza de fato, como foi feito com Saul, que Deus tirou Saul, que não estava se procedendo direito, e colocou Davi no lugar dele. Olha, Deus precisa, a gente precisa orar para Deus. Deus tem poder para fazer uma mudança. Deus, Ele pode fazer, mas a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Então vamos buscar a presença de Deus para que a gente possa se proceder direito, para que o nosso governo também possa estar em boa posição. Vamos para o terceiro tópico, que traz dois subtópicos. O primeiro é conduzindo o povo à vitória, e o segundo é fiel não tem revanchismo. Então, vamos lá. O primeiro subtópico fala assim: quando lemos Gênesis capítulo 41, versículo 55, deparamos-nos com essa narrativa: e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Quando uma nação, um estado ou um município é governado por homens fiéis, todo o povo é conduzido à vitória. Faraó sabia que José era esse homem. Por isso, quando o povo foi até ele pedir providências quanto à fome que assolava a nação, ele mandou o povo ir consultar José. O governante fiel mandou consultar José, o governante fiel. Oremos para que o Senhor levante homens que verdadeiramente se preocupem com o povo e não com os seus próprios interesses. A Bíblia é bem clara quando adverte: quando os justos governam, alegram-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, irmãos, a gente precisa estar clamando. Provérbio 29, 2 traz essa recomendação, traz esse alerta sobre a questão quando o homem justo governa, o povo se alegra. É interessante que entendamos aqui, não está falando de crente, está falando de justo. Sabe, irmãos, existe uma diferença muito grande. É que os governantes são homens que são escolhidos por Deus. Não quer dizer que tem que ser todos crentes. Se o camarada tem um compromisso com Deus e ele honra, ele arca com o seu compromisso, ele precisa de fato ser apoiado. Infelizmente, alguns crentes vão para a política e acabam se corrompendo e trazendo mal para o povo. Imagine, você pega uma pessoa que nunca teve um conhecimento de Deus, nunca teve uma afinidade com Deus, ela foi colocada ali, mas se ela for justa, se ela tiver caráter ilibado, tiver compromisso com o trato que faz, ela vai honrar com o seu chamado. Então, a igreja precisa orar, a igreja precisa sustentar os políticos através da oração. Paulo falou que nós devemos orarmos pelos nossos governantes, fazermos orações, deprecações, para que haja paz, para que haja equilíbrio
entre os nossos governantes, o que está faltando. Essa palavra equilíbrio precisa ser revista aí pelos nossos governantes, que muitos deles parece que perderam o equilíbrio e acaba trazendo transtorno para a população que eles foram eleitos para defender. Então, a gente precisa estar orando. Igreja, a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu como sua herança. Que é o povo? É o povo que clama, o povo que ora, o povo que tem compromisso com Deus. Esse povo quem é? A igreja atualmente. É a igreja. Feliz é a igreja que teme ao Senhor e que busca as orientações do Senhor. Vamos então para o segundo subtópico aqui do terceiro tópico, que fala sobre fiel não tem revanchismo. Ó, José teve uma grande oportunidade de vingar-se de seus irmãos, que outrora o jogaram numa cova. Porém, no coração de um servo fiel não existe lugar para ira ou vingança. José, ao ver seus irmãos, disse-lhes: peço-vos, chegai-vos a mim. Precisamos de governantes fiéis que não guardem ódio em seus corações. Olha, irmãos, coisa gloriosa. A gente às vezes se emociona até quando chega a ler essa passagem aqui, no capítulo 45 de Gênesis, e a gente vê aquele encontro dos irmãos de José com os seus irmãos, e José não foi vingativo. Infelizmente, nós temos visto nos nossos dias até obreiros, grandes líderes, com grande responsabilidade sobre grandes ministérios, mas que os homens são vingativos, tem oportunistas até, e que não sabem tolerar. A Bíblia diz que o amor, irmãos, ele traz consigo alguns predicados que precisam ser obedecidos. Entre eles está, querido, a tolerância. Precisamos tolerarmos, precisamos suportarmos, que é também, se é para suportar, é porque a coisa não é fácil. Então, muitas das vezes alguns não suportam, não toleram, acham que são bom, não pode ser ferido naquilo que da sua visão, e aí traz uma complicação. Mas José, ele mostrou aqui que ele não usou de oportunidade, não houve revanchismo, não houve oportunismo para causar dano, para vingar aquilo que ele havia sofrido dos seus irmãos. Pelo contrário, ele demonstrou amor, carinho e todo apoio, e ele entendeu que tudo o que ocorreu, seus irmãos foram um instrumento usado para sua preparação, embora causando-lhe tanto problemas, mas foram usados para sua preparação, sua capacitação, até que ele chegou ao ponto máximo e cumpriu as revelações de Deus sobre a sua vida, e ele chegou à posição por meio da obediência, por meio da perseverança, por meio da fidelidade a Deus. Que nós sigamos o exemplo de José para que alcancemos a nossa vitória. Aqui, na reflexão preto no branco, que é a palavra do pastor Silas Martins, ele vai usar aqui um provérbio. Ele diz assim, ó: quando os justos governam, alegram-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Irmãos, infelizmente, o povo está tão encegueirado que o povo, hoje em dia, parece que está havendo uma inversão de valores. Se o homem quer ser justo, quer combater o mal, alguns criticam, zombam, sabe por quê? Porque o povo já acostumou o seguinte, a querer levar vantagem em tudo. Existem governantes, existem pessoas influenciando o povo para o mal para poder levar vantagem. Então é preciso que a gente se desperte sobre isso. Se desperte sobre isso para que a gente venha orar, confiar em Deus e entendendo que Deus pode mudar a história do governo do nosso país. Deus pode repreender de fato a corrupção, repreender todas as falcatruas que acontecem no nosso meio político, causando transtorno para toda a nação.
Que Deus abençoe essa nação, irmão, que de fato essa nação venha reconhecer Deus como Senhor. Vamos a conclusão, nos diz assim, ó, é o Salmo 33, versículo 12, que nós até acabamos de citar, que diz assim, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Na lição de hoje, meditamos como é importante quando o justo governa, como cidadãos precisamos exercer o nosso direito de voto. Quando houver eleição, vamos orar ao Senhor para que Ele nos conceda governantes como José, justos e bons administradores dos bens do público. Então, irmãos, a gente está precisando de homens justos e bons administradores do bem do público, porque o dinheiro do governo é de toda a população, vem dos impostos, dos tributos que são pagos pela população. E aí alguns usam para seu próprio benefício, causam transtorno para a nação, criam aquilo que não era para ser criado, impedem o que era para se avançar. Então, é que a igreja possa estar orando, que nós tenhamos, no exemplo da vida de José, esse despertar para a nossa vida. Receba essa palavra, mais uma lição, é a quinta lição desse trimestre, desse dia 2 de agosto, o primeiro domingo do mês, a lição exatamente falando acerca de José, um governante fiel, que nós possamos, com o exemplo de José, aplicarmos na nossa vida, naquilo que está em nosso alcance de administrar, de cuidar, que façamos tudo com diligência, com muito cuidado. Que o Espírito Santo aplique nos nossos corações. Deus abençoe o nosso irmão, o nosso pastor Ezequias Nunes, que nos traz essa mensagem por meio dessas lições. Eu sou o pastor Zé Francisco, congrego na primeira Assembleia de Deus de Austin, eu dirigindo uma congregação em Carlos Sampaio, e o meu pastor-presidente chama pastor José Augusto Nunes. Estamos juntos com a intenção de levar as pessoas a serem esclarecidas acerca desse grande amor de Deus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, que essa aula tenha de fato te colocado em temor e tremor e desejo de ser fiel sempre, sempre, sempre. Deus nos abençoe em nome de Jesus.